Eu sou Roberto Salluti, economista por formação, sócio e CEO do BTG Pactual. Eu trago uma perspectiva um pouco diferente, né? Porque nos anos 80, até 1990, ainda estava na escola, no ensino médio, e fazia várias vezes, nas férias, eu trabalhava ou de caixa na loja do meu tio, ou na contabilidade de contas a pagar da empresa do meu pai. E era bastante interessante, porque era entender como era desafiador lidar com os vários planos econômicos, lidar com a inflação, como é que você calcular o valor estável. E eu via muito isso nesses dois mundos, assim, muito do dia a dia que eu vi na parte profissional. E por acaso, assim, final da década de 80, plano Collor, aí sim foi um momento, acho que, bastante dramático, um movimento que eu lembro muito do meu pai, que tinha um negócio médio, muito patriota, falou, não, se é isso que a gente tem que fazer para arrumar o Brasil, vamos para o sacrifício. Só que a versão é uma questão de tempo, o plano começar a desandar e ficaram só os problemas sem os benefícios. Então acho que foi um momento muito difícil. E já quando eu fui estudar na faculdade, ali início dos anos 90, entre 90 e 94, fui estudar nos Estados Unidos, era um momento de restrição cambial muito grande no Brasil. Então, eu lembro que conseguir ter acesso a dólares para estudar fora não era algo trivial, não é que nem hoje, que você vai no app do seu banco, faz uma transferência para sua conta. Você tinha que comprar no black market, né, no câmbio negro, que apesar de black estava nos principais jornais todos os dias, né, a cotação. Você literalmente tinha que viajar carregando dinheiro em espécie para pagar o teu tuition semestral da faculdade. Era um mundo, digamos, bem diferente do que é hoje. E eu lembro ali para o final da faculdade, depois que eu ter feito meu estágio no BTG em 92, primeiro, meu estágio no BTG em 92 foi, sim, interessantíssimo, porque era a época da hiperinflação. E eu fiz um estágio justamente na mesa de CDI, né, de Open Market. E o prazo de mercado era 30 dias. E não é que nem hoje, que você tinha uma taxa de juros, Copom. A taxa de juros era determinada diariamente pela atuação do Banco Central, que estava tentando criar uma taxa de juro real para controlar a inflação, que não se sabia exatamente qual era no mês, se ia ser 80% ou 90%, assim, uma coisa um pouco dramática. Se eu não me engano, as taxas de juros eram 3.000% ao ano, uma coisa assim, realmente, hoje em dia, é difícil de imaginar. E aí eu lembro mais para o final, já quando eu comecei para me formar, já tinha decidido que eu vinha para o Pactual na época, de acompanhar no Financial Times, principalmente a renegociação da dívida, né? Acho que para quem é mais antigo de mercado, os C-Bonds, os EIs, os IDUs, né? C-Bond, Capitalization Bond, EI, Eligible Interest, IDU, Interest Due and Unpaid. Né? Você pensar que tinha um título que era juros devidos e não pagos, chega a ser engraçado, né? Mas eu lembro de toda essa renegociação e para mim culminou que, coincidentemente, meu primeiro dia de trabalho no Pactual foi 1º de julho de 94, o lançamento do Plano Real. Então eu brinco com isso aí, eu tive uma grande felicidade, porque realmente acho que foi a inauguração do mercado de capitais modernos no Brasil e coincidiu com o meu primeiro dia de trabalho no Pactual. Eu te diria que, sem dúvida, existiam temores, incertezas, tanto que você tinha, na época, até players políticos que apostavam no fracasso do plano. Mas eu acho que, no geral e no mercado financeiro, era de muita euforia e esperança, né? Até porque você viu ali, no lançamento do Plano Real, pela primeira vez, uma valorização do real, né? O real saiu de acho que bateu 82 centavos, né, por dólar, a inflação sendo controlada, você ter eleições no final do ano e o Fernando Henrique começa a despontar como um favorito, e eu lembro que a gente acompanhava semanalmente, acho que era no Jornal Nacional, a divulgação das pesquisas econômicas, e sem dúvida, acho que a apreensão veio muito, porque a gente fala hoje da taxa de juros americana, né? A gente está vivendo um momento de pico de taxa de juros americana. Por acaso eu estava olhando um pouco os históricos de taxa de juros recentemente, né?
E a taxa de juros americana subiu exatamente em 1994. E só lembrando, todos os programas de estabilização da América Latina, naquela época, e do mundo, tinham baseados no câmbio fixo, que tinha sido um enorme sucesso por crescimento dos tigres asiáticos na época, né? Mencionava-se Singapura, Indonésia, eram muito usados como referência esses programas de estabilização baseados em câmbio fixo. Só que em 94, com a subida da taxa de juros americano e uma subida que no final tornou-se persistente, os juros só foram cair de novo em 2001, principalmente o que estava acontecendo com a euforia do advento da internet, os ganhos de produtividade, o crescimento acelerado, o mercado de capitais americano atraindo muito capital, muito similar ao que a gente vive hoje, né? Com inteligência artificial, com a euforia dos mercados de capitais americanos. Se você compara o volume de algumas ações americanas hoje em dia, dessas maiores sets, é o valor somado de todas as bolsas da América Latina ou de quase todas as bolsas da Europa, né? Só que naquele momento você tinha todos esses programas de estabilização baseados em câmbio fixo. E na hora que você teve esse aperto de juro e essa saída de capitais dos mercados emergentes, que eram mercados de crescimento, para o mercado de tecnologia, que virou o mercado de crescimento, você teve as grandes crises. E naquele momento, a gente ainda vinha num momento de fundamentos econômicos nesses mercados mais frágeis. Todos ainda tinham déficit em conta corrente, todos tinham dívida dolarizada, todos tinham um câmbio fixo, todos eram... O programa de estabilização não era ancorado em metas de inflação, era ancorado num câmbio fixo. Então tinha-se muita apreensão nesses momentos. A grande apreensão, a primeira que teve foi na crise do México, né? Que ali você teve, digamos, a primeira crise, aí depois você teve Ásia, depois você teve Rússia, depois você teve a desvalorização no Brasil, adoção de metas de inflação, e no final todo esse movimento acabou quando a Argentina abandonou o Currency Board em 2001. Né? Mas na minha visão foi tudo reflexo desse mesmo movimento, e você vê que os países que aí encontraram outras âncoras que não a cambiais, que acho que foi o caso do Brasil, num primeiro momento, a âncora das metas de inflação fenomenalmente estabelecidas ali pelo Armínio, depois a meta da âncora fiscal, relei de responsabilidade fiscal, que foi algo que foi feito mais tardiamente, infelizmente, e principalmente com a mudança da balança de pagamentos brasileira, que eu acho que esse sim foi o grande ponto de virada da economia brasileira, deixou a gente caminhar para a gente estar onde a gente está hoje. Né? Vamos lá, não tinha muita rotina antes, tá? Mas eu te falei de uma maneira diferente. A primeira, talvez, década da minha carreira profissional era muito focado em financiar o governo, em entender se o governo ia ter que fazer uma liberalização do câmbio, como é que ia se comportar a dívida externa, né? Isso foi de praticamente de 94 até 2004. De 2004 para hoje, a agenda é outra. Ampliação de prazos, qual é a taxa de juro neutra de equilíbrio, mas principalmente, que é a principal atividade nossa no banco, passou a ser a financiar as empresas, a financiar o investimento, a financiar o crescimento. E essa revolução do mercado de capitais brasileiro, eu acho que é que realmente mudou a face da economia brasileira. A gente chegou no ponto hoje em dia que a gente consegue fazer, com a lei nova de saneamento, com os programas de privatização e concessões, financiar essas empresas usando mercado de capitais brasileiro com títulos de debêntures de 30 anos, 20 anos. Se você falasse isso para mim entre 94 e 2004, eu ia falar que isso era uma alucinação, que isso jamais aconteceria no Brasil. E você vê hoje a profundidade, o crescimento do mercado de capitais, essa eu acho que é a grande conquista da sociedade brasileira. Salute, você mencionou... E desculpa, só te interrompendo. E uma outra coisa que é muito importante, todos nós brasileiros pensamos a nossa poupança em reais. Sim. A gente não pensa em outra moeda. Você fala com um argentino, ele pensa em dólares. Quantos dólares tem? Cara, isso é uma conquista
o país ter a sua unidade de valor, a sua moeda, é uma conquista que a gente não pode abandonar como sociedade. Isso é algo que torna um país estável, um país... E você não só isso, a gente tem praticamente toda a nossa dívida hoje em dia financiada internamente, na nossa moeda. Isso é um privilégio para poucos e grandes países. Isso é uma conquista que muda o Brasil de liga. Se a gente conseguir agora, eu brinco, a gente tinha, quando eu comecei a trabalhar, a gente tinha déficit de conta corrente, um problema inflacionário, dívida dolarizada, uma preocupação fiscal e baixa produtividade. Esses 3 primeiros foram resolvidos. A gente tem, hoje em dia, parâmetros para ser grau de investimento. Só falta a gente ter credibilidade da nossa política fiscal corrente e demonstrar para o mercado uma trajetória cadente de dívida PIB, que, sinceramente, exige, obviamente, uma vontade política, um sacrifício político, mas é atingível. Feito isso, a gente pode focar como país numa agenda de produtividade, educação, segurança jurídica, segurança pública, menos burocracia, simplificação tributária, que é isso que é o último passo da gente virar um país de classe média, né? Que é justamente a gente conseguir produzir mais com a mesma população ativa, que isso vai ser renda média maior e nos tornarmos um país de classe média. 2 momentos, né? Acho que primeiro você teve crise do México, depois a crise asiática, depois a crise russa, na véspera da reeleição. Aí a gente teve a liberação do câmbio no Brasil, que foi bastante conturbado, depois a estabilização, depois a gente teve o racionamento, que foi um choque de oferta importantíssimo, crise do Nasdaq, né, estouro da bolha em 2001 e a crise da Enron WorldCom, as crises dos balanços, que foi a crise de crédito americana. E tudo isso com a eleição brasileira, com uma incerteza de que seria um governo de esquerda, o que seria um governo do Lula, o que seria um governo do PT. Aí teve a Carta aos Brasileiros e você teve uma agenda entre 2002 e 2004 até de uma agenda de reformista muito positiva para o Brasil. E uma política fiscal de superávites primários muito fortes, que culminou com a gente atingindo o investment grade, né? Então, aquele negócio, no fundo, todo discurso político para um público específico gerou uma crise no final do mandato do Fernando Henrique, que depois o Lula, ao adotar simplesmente a boa política econômica e não aquele discurso inflamatório político, conseguiu dar para ele a credibilidade, tanto que quando ele saiu em 2010, ele era uma popularidade fantástica. Vamos lá, vamos pegar os anos de Fernando Henrique. Foram anos de estabilização da inflação e das primeiras reformas econômicas. Né? Que tem coisas que a gente nem lembra hoje, né? Empresa estrangeira, liberação do mercado de petróleo, hoje coisas são óbvias que não eram tão óbvias lá atrás. Aí depois você teve, na eleição do Lula, o Brasil mostrando que era uma democracia onde a alternância de poder não levava à descontinuidade econômica. Pode ser um governo um pouco mais fiscalista, um pouco menos fiscalista, mas algo dentro da normalidade política democrática. Você teve depois isso de novo ali em 16, com a transição da Dilma para o Temer, de novo em 18 com o Bolsonaro, e estamos tendo novamente agora em 22. Isso é a evolução do Brasil como sociedade, a evolução do Brasil como país, onde você vira um país que você pode ter uma visão de investimentos de longo prazo. Porque você sabe que não é uma eleição que vai fazer o país dar uma volta de 180 graus. É uma eleição que você pode ter uma pequena mudança econômica aqui e ali, mas dentro da normalidade. Eu acho que essa é a nossa grande conquista como sociedade e essa alternância de poder aí entre, digamos, o centro, um mais à esquerda, depois um mais à direita, tá mostrando ao mundo. Mas sem dúvida, acho que a gente esquece a quantidade de desafios que aquela equipe econômica fantástica teve que lidar, né? E você falou,
a crise dos bancos com o fim. Porque você pensa o seguinte, você tinha depósitos não remunerados no seu banco, que a taxa de juro era 1.000, 3.000, né? Então, o floating era muito alto. E isso escondia o fato de você não precisar ter uma carteira de crédito, você não ter precisar de eficiência operacional, em alguns casos até fraude, né? Que foi o que aconteceu em alguns dos bancos. Na hora que o juro foi para níveis civilizados, isso ficou à mostra. E o banco deixou de ser um negócio de ter floating em cima de uma inflação galopante para você realmente ter que ter um banco como esse é hoje, baseado em crédito e em serviço para a população, que é o certo e é o bom. Só que quando você não tinha visibilidade da taxa de juros, você não conseguia fazer crédito de longo prazo. Você não podia ter muita alavancagem no seu balanço, porque você tinha tantas crises econômicas, tantos planos econômicos, tantos stop and go, que era muito difícil isso. E eu acho que eu vejo algumas fases nisso, né? Você teve a fase dos bancos em posição mais delicada sendo vendido para os estrangeiros. Era um momento de globalização do mercado financeiro, algo que a gente teve, na minha visão, até 2008. A grande crise financeira de 2008 trouxe a regionalização novamente aos mercados financeiros. Então você teve primeiro essa fase, e você teve a fase da saída do fim dos bancos estaduais. Hoje você tem 1 ou 2 remanescentes. Então você teve, né, nessa primeira fase a entrada, digamos, o fim dos bancos estaduais e a entrada dos competidores estrangeiros. E você começou a ter uma consolidação dos bancos que vieram a ser os líderes, né, até hoje. E essa fase de consolidação, acho que ela se acelera a partir de 2008, com a saída dos maiores players estrangeiros, especialmente do mercado de varejo. Então você vê ali, novamente, os grandes bancos, que hoje em dia são, basicamente, isso incluiu o BTG Pactual, são 3 grandes bancos privados. Vamos olhar o Banco S1, né, os sistemicamente importantes, classificados pelo Banco Central. São 3 bancos privados brasileiros, 1 banco estrangeiro e 2 bancos estatais. Né? E esse mercado foi tomando forma, eu te diria, de 2008 até 2020, né? 2018. E acho que em 2018 você começa a ter novamente uma desconcentração bancária, com a agenda que acho que era BST hashtag no Ilan, depois virou BC+, com Roberto Campos, com você facilitando a entrada de novos players, de fintechs, e você ter um mercado como é hoje, né, na minha visão, bem mais competitivo. Acho que, sem dúvida, a nossa eficiência tecnológica, eficiência de liquidação real-time, é parte da nossa herança inflacionária. Eu lembro a primeira vez que eu fui depositar um cheque na minha conta nos Estados Unidos, quando estava estudando lá, demorou 10 dias para compensar. Achei aquilo uma loucura. Né? A gente estava acostumado que você tinha que pegar o cheque e investir no dia, porque senão você perdia o overnight, né? Que era uma taxa de juros altíssima. E acho que isso realmente criou a cultura, o mindset, a disciplina, para até hoje, sim, nós somos tecnologicamente todo o sistema financeiro. Isso vale para os bancos incumbentes, vale para as fintechs, né? Para os desafiadores, muito modernos. Muito tecnológicos. E eu acho que, e sem dúvida, assim, eu acho que a nossa agenda, ela está, agenda regulatória e de inovação, eu acho que ela é, sem dúvida, e acho que alguns corpos de vantagem, a mais agressiva do mundo. Né? Acho que nenhum lugar do mundo tem uma agenda, vamos pegar aqui as 3 grandes inovações, né? Pix, Open Finance e CBDC, né, o Drex, a moeda digital. Eu acho que a gente realmente está na frente. Acho que a gente tem que só tomar cuidado para a nossa economia, para a gente não entrar no experimentalismo que gere justamente uma fragilidade na saúde financeira que foi conquistada a tão duras penas. A saúde do sistema financeiro hoje também é uma conquista do país. Né? A gente viu, você mencionou o ProAir, você teve ProAir 1, ProAir 2.
a não saúde do sistema financeiro. A gente viu isso em 2008, que aconteceu em países como a Islândia, como os Estados Unidos, na Inglaterra, como isso é problemático. Então, acho que uma agenda de competição é muito saudável, uma agenda tecnológica é extremamente saudável. Importante a gente nunca perder de vista que isso tem que ser feito numa velocidade que garanta a saúde do sistema financeiro. Eu não vou me arriscar um exercício de futurismo aqui, porque eu tenho certeza de uma coisa, eu vou estar errado. Mas, por exemplo, eu sou um grande fascinado pela tecnologia de blockchain e criptomoedas. Eu não consigo formar uma visão muito clara de quanto vale, qual que é o valor intrínseco. Agora eu tenho certeza de uma coisa. Nós, como instituição financeira, temos obrigação de entender essa tecnologia. Porque a tokenização de ativos, a moeda digital, os contratos usando blockchain, tem grande chance de serem os trilhos da infraestrutura do mercado financeiro do futuro. Se vai ser ou não vai ser, o tempo vai dizer. Agora, a nossa obrigação, como gestores do maior banco de investimento da América Latina, é ter certeza que a gente está acompanhando essa evolução tecnológica para, na hora que aparecerem as oportunidades, a gente aproveitá-las. E acho que isso vale não só para o blockchain, mas vale para o Pix, vale para o Drex, vale para o Open Finance. Então é muito importante a gente estar muito em cima disso. E tem um detalhe a mais, né? Todas essas inovações estão sendo potencializadas pelo uso de inteligência artificial. Então, no fundo, eu acho que isso vai ser extremamente positivo para o cliente, para o consumidor. Porque a combinação de todas essas coisas que a gente mencionou vão permitir melhores serviços, num custo mais baixo, com menos fraude. A combinação disso, no final, é um cliente mais satisfeito, com preço melhor. Agora, cabe a nós aqui, que estamos tocando o dia a dia, correr atrás para ter certeza que a gente consiga fazer isso na velocidade que deixa o cliente feliz. Se nós tivéssemos adotado as metas de superávit primário no início do Plano Real, que nós adotamos a partir, digamos, dos anos 2000, teria sido muito melhor. Mas agora é muito mais fácil falar, era muito mais difícil na época. Você teve no final um grande incremento de arrecadação. Se a gente tivesse feito uma reforma da Previdência, não no sistema que temos hoje, mas no sistema de poupança, teria sido, sem dúvida, melhor para o país. Agora, é o que é. Sem dúvida nenhuma, olhando os últimos 30 anos, existe uma certa frustração, muitas vezes, quando você olha, vamos olhar o que aconteceu na Coreia, vamos olhar o que aconteceu em Singapura. São outras realidades, infelizmente. Se tivéssemos conseguido fazer outras reformas e outras fortalezas de política econômica, sem dúvida, acho que no final a medida que a gente tem que olhar é PIB per capita. Poderíamos ter um PIB per capita mais alto? Sim. Agora, são águas passadas. Sem dúvida nenhuma, o Brasil hoje está muito melhor que 30 anos atrás. Podia estar melhor? Podia. Podia estar pior? É só olhar para a Venezuela ou para a Argentina que a gente vai ver que podia estar muito pior. É o que é o que temos, é o nosso país, o país que amamos. Cabe a nós agora entender o que podemos fazer a mais para buscarmos realmente ser um país de PIB per capita de renda média. E o que falta para isso é uma agenda digamos, que eu brinco, né, que pode ser de segurança geral, grau de investimento, segurança jurídica, segurança pública. E uma agenda de produtividade, né, uma agenda de criação de valor, que é principalmente educação, mas também é simplificação tributária, menos burocracia, né? Na minha visão, um Estado focado nas atividades essenciais. Mas essa é a minha visão, né? Agora, se a gente conseguir caminhando como país, eu tenho certeza, assim, a gente sempre gosta de falar, o passado era tão melhor. Eu discordo. Acho que estamos muito melhor do que tivemos. Temos perspectivas muito boas,
Depende de nós, como sociedade, seguirmos caminhando na direção correta. Ah, sem dúvida, se pegar o Salute que embarcou em agosto de 90 para os Estados Unidos, era um país de muita incerteza. Sinceramente, a gente queria se formar e ter um emprego legal. Hoje em dia, você vai nas faculdades, todo mundo quer empreender, todo mundo quer fazer acontecer, todo mundo quer transformar. Eu acho isso fantástico, né? Eu sempre quis empreender, mas era com um ambiente de muito mais incerteza para empreender. Quando eu vou hoje nas faculdades, eu vou muito nas faculdades, eu adoro estar com a molecada, o que me deixa mais fascinado é essa cultura empreendedora que o jovem brasileiro tem. Isso é, em grande parte, por causa da estabilidade financeira que a gente atingiu. E você olha, a maior economia do mundo, a economia que está crescendo aceleradamente, olha a outperformance da economia americana contra o resto do mundo nos últimos anos. Isso é o quê? Empreendedorismo, economia aberta para inovação, economia aberta para imigração, onde as melhores cabeças, os melhores talentos estão indo para lá. A gente tem que trabalhar para o Brasil. A gente pode não querer atrair todo mundo do mundo, mas pelo menos a gente tem que manter os nossos grandes talentos, as nossas cabeças, com um ambiente empreendedor, inovador, pró-negócio, onde realmente o empreendedorismo possa florescer. Eu acho que essa é a grande missão que eu tanto admiro na Exame, né? Que a Exame, eu lembro de quando estava na escola e na faculdade, eu lia a Exame para me inspirar. Eu queria ser como aquelas pessoas, né? Acho que a gente continuar com esse legado da Exame, a gente está fazendo um grande favor para o Brasil, de mostrar que sim, ser empreendedor, ser um empresário tem seus desafios, você comete seus erros, mas é muito, muito gratificante você contribuir para a evolução do país, para o desenvolvimento do país, para o bem-estar das pessoas e para que a gente se transforme no país que a gente sempre quis.